Olá, hoje nós vamos falar de cultura e arte literária com a professora, escritora e doutora Luciana Colucci. Ela é professora da UFTM, nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde também é diretora do Departamento de Desenvolvimento e Extensão Universitária. E nesse departamento ela realiza vários projetos culturais. Vamos ver o que tem agora para ela nos contar, porque a partir da sua própria fala, Luciana, você fala que a cultura aproxima as pessoas. Seja muito bem-vinda e como é que se processa essa aproximação? Olá, boa tarde, Evacira, boa tarde a todos, que alegria, honra, prazer, né, poder dividir esse momento cultural com vocês. Ainda sob os efeitos de uma pandemia, né, que tem trazido um caos tão grande para a nossa vida. Então, nesse sentido, a cultura tem aproximado, né, não só a minha pessoa enquanto docente, enquanto escritora, né, mas a nossa querida Universidade do Triângulo Mineiro, o curso de letras, o Departamento de Estudos Literários, da comunidade, né, nesse diálogo cultura-comunidade, no sentido de trabalhar um pouco mais a sensibilidade, né, a questão de estarmos ainda fechados em casa. Então, a literatura, sem sombra de dúvidas, tem feito essa ponte, essa aproximação, para que a gente possa não só aprimorar, né, o conhecimento da literatura em si, mas trocar uma série de experiências e, de alguma maneira, criar essa ponte entre uma sensibilidade cultural, literária, em relação à nossa comunidade, que isso é tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, né? Pessoas mais sensíveis, mais envolvidas e todos trabalhando em busca de uma cultura de paz, que eu acho que é o desejo de todos nós, né? Contextualizando um pouco mais a professora nesse universo aqui do nosso bate-papo, vou falar um pouquinho da formação sua, viu, Luciana? Que além dessa aí que eu já apresentei, né, era graduada em letras, português e inglês, e é mestre e doutora em estudos literários, pós-doutora pelas universidades também de São Paulo, e integra um grupo de pesquisas e estudo do gótico. E sobre esse estudo do gótico, dessas pesquisas, você tem livros publicados, né? Tenho sim, Evacira. Vou apresentar aqui. Com muito orgulho. Vamos falar primeiro desse aqui, que é As Nuances do Gótico. Isso. Esse livro é uma coletânea, né, com diversos colegas do grupo de estudos do Gótico. Essa coletânea foi organizada por mim e pelo professor Júlio França, né, numa coparticipação entre universidades, então o UERJ e o UFTM, e ele é reflexo do primeiro evento, né, de estudos do Gótico, que foi justamente realizado aqui na cidade de Uberaba, na UFTM. Então, esse livro, foi? Esse foi em 2014, está fazendo agora 7 anos, né? Então, é um momento ímpar, né, não só para a nossa cidade, mas um marco nos estudos literários dessa vertente do Gótico, que trabalha com as sombras do homem, né? Então, assim, Uberaba ter sediado o primeiro evento é motivo de muita honra. E saiu, né, posteriormente, o livro com a coletânea dos textos críticos dos colegas que participaram do evento, né? Isso foi então em 2014. Você falou do primeiro encontro, em 2014, a sede em Uberaba. Isso. Por que você despertou esse interesse de tratar desse assunto juntamente com o professor Júlio França? Então, o colega Júlio França já era líder do grupo, foi um grupo que começou em 2013, né? A minha entrada se dá posteriormente em 2014, e nós dois começamos a conversar sobre a necessidade de criar um marco, né? Um início do grupo, mesmo uma forma de batismo. Então nós dois conversando, chegamos à conclusão que seria bacana então fazer um evento que aí movimenta, né, cria diálogo entre as instituições universitárias, os pesquisadores, dessa temática que mais do que nunca está fazendo sentido no mundo, né, por tratar do gótico, das sombras, das ansiedades, do medo. E assim nós começamos, Evacira. E olha, e não paramos. E esse ano fizemos já o 4º evento. Então estamos assim, a pleno vapor. E já organizando o próximo. Que bacana. E veio mais um livro, né? Essa esteira daí, desses estudos, veio a Matizes do Gótico. Exato. Também com essa parceria com
Com o professor Júlio França, porque nós dois em conjunto somos líderes do grupo, né? E essa é do segundo evento, a gente chama de segundo SEG, né? Seminário de Estudos do Gótico. Já tivemos o terceiro evento, o livro também já está em processo de organização e acabamos agora de fazer o quarto evento, que o livro também já está sendo organizado. Então tem mais dois, que aí são organizados por outros colegas, né, como Cláudio Zanini, o Daniel Serravalli e meu querido colega Márcio Markendorf. As capas me chamam muita atenção. Olha, essa aqui nesses tons terrosos e essa no azul com preto, que inclusive aqui dentro, né? Eu tinha comentado anteriormente. Exato. O que expressa, o que significa. Aí te peço a gentileza só de mostrar a capa novamente, né, com a foto do Horace Walpole, que é considerado o patriarca do gótico, né, o autor inglês, um homem das letras, da cultura. Então esse evento foi em homenagem ao tricentenário, né, de nascimento dele, e nós escolhemos essas tonalidades porque era justamente a tonalidade do papel de parede que adornava o quarto de Walpole. Ele era assim um intelectual, gostava muito do mobiliário, né, de colecionar objetos antigos e esculturas. Então todo o nosso trabalho ele é muito cuidadoso, né, porque é sempre forma e conteúdo, tentando passar a mensagem para quem estuda as vertentes do gótico, né, o gótico e suas vertentes. Além da tonalidade que você falou, essa aqui representa, simboliza algo mais na casa dele? Exato, bem observado, Evacira. Esse é o papel de parede do quarto dele. Né? Em uma das visitas que eu fiz a Strawberry Hill, na Inglaterra, então eu fotografei, depois a gente foi procurando na internet, e aí o nosso editor, né, o Cid Vale, que também é um estudioso de Horace Walpole, ele veio com essa ideia, então, de nós colocarmos o papel de parede já logo na abertura do livro, né? E achei assim que ficou incrível mesmo, que recupera a atmosfera, né? Nós sentimos um pouco mais próximos desse autor que para nós, né, do âmbito acadêmico, é extremamente assim representativo, né? Além dessa viagem, desse passeio de laboratório de pesquisa, né? Você também tem outras interferências no exterior, né, com os seus trabalhos em termos de pesquisa. Por onde que você já andou? Olha, eu costumo brincar e dizer que eu sou uma cidadã do mundo, viu, Vacília? Eu gosto muito de andar, eu sou do tipo que sempre tem uma malinha pronta, né, me chamou para ir em algum lugar, eu adoro passear porque eu acho que o passeio, né, seja o passeio por ele mesmo, ou pelo viés da minha pesquisa, tudo é muito importante porque nos faz conhecer pessoas diferentes e realidades diferentes, né? E isso tudo é muito importante porque faz com que a gente volte para a nossa cidade com vistas à melhoria do que nós temos, as novas possibilidades. Então, nesse cotejo com outros países, né? Então, eu já andei pela Romênia, já andei por Budapeste, já andei por Praga, Espanha, Itália, alguns lugares dos Estados Unidos, né, como New Orleans, lá para ouvir um pouquinho de jazz e blues. Então, assim, eu ando muito. Eu Vacira, deu uma oportunidade, se eu puder ir a pé, de avião, de carro, onde der, eu estou indo. Vai construindo sua bagagem, Vou né? construindo. Bem observado, é verdade. E nós comentamos, antes de gravar a entrevista aqui, sobre mobiliário. Isso. Que você logo falou assim, isso é uma matéria de estudo, de pesquisa. O que representa, então, um mobiliário antigo, como a observação que você fez? A literatura, Evacira, é um campo muito fértil de observação, de diálogo, de experiências, né? E principalmente para quem lida com essas questões das nuances do gótico, né? Uma delas tem a ver com o espaço, né? Como que o espaço é representado nessas obras? E em relação ao espaço, eu vou um pouquinho mais fundo, eu observo o espaço como um todo. Então, logo que eu cheguei aqui, né, eu já vi a mesa, as cadeiras, a mesa ali da Renata, né? Então, qual que é o impacto desse tipo de imobiliário no texto literário? Né? Como que eles conversam, quais são os efeitos de sentido que essa combinação evoca, né? Então, quando a gente fala no gótico, que é algo que tem origem lá no seu século, né,
para ter uma data de corte, né, no século XVII, por exemplo, como que aquela mobília vai ajudar na construção desse texto? Como é que o leitor vai ler tudo isso? Como que ele vai perceber, né, os cheiros, né, o sentido? Como que ele vai visualizar aquele espaço? E daí eu costumo brincar um pouquinho, é só a gente lembrar do castelo do Drácula, né? Então todo aquele mobiliário bonito, antigo, escuro, né? Os vidros de perfume, os baús de viagem. Então isso ajuda, né, a imaginação, é como se a gente fosse transportado para aquela época. Então nós podemos acessar outros tempos, outros espaços pela tessitura que o texto literário evoca com o mobiliário, por exemplo. Vamos falar do Três Marias Meninas, que é infanto-juvenil, do gótico, ou do infanto-juvenil ao gótico, né? Porque esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro, Ivacira, e foi uma surpresa muito grande, porque meus colegas estavam esperando alguma historinha de vampiro, né? Algum monstro, e assim, foi tão curioso que eu acabei voltando essa primeira experiência literária para o contexto de um tema muito complexo que nós temos, né, que são as religiões de matriz africana, né, na valorização dessa, aqui eu vou dizer mitologia com muito cuidado e com muito respeito, né, muito respeito aos praticantes dessa religião, mas eu trago o diálogo dessas três danadinhas que adoram viajar, né? E do encontro delas com a figura de Iemanjá. Então, claro que é uma obra ficcional, né? Eu tenho o meu olhar de ficcionista, mas existe essa interação com esse outro mundo, né? Com essas outras possibilidades, essas outras histórias que eu acho que são muito importantes que a gente conheça, né? Então, é uma provocação para pensar além dessa primeira travessia. Exatamente. E você também, mais uma vez, fez uma observação excelente, porque é a primeira travessia, né? São 3 meninas. Então, dessa sequência, ainda tem mais 2 que eu estou trabalhando aí nos intervalos que eu tenho, entre a questão da universidade, da nossa pró-reitoria de extensão, com o nosso pró-reitor, o Fabrício Aníbal Corradini, com a nossa equipe toda, né, do Centro Cultural, do Departamento de Desenvolvimento da Extensão. Então, sobra um pouquinho só de tempo para me dedicar a isso, mas tenho feito. Então, tem mais 2, né, e tem o terceiro infantil que está saindo daqui a pouquinho. Impresso? Né? Vai sair impresso também a primeira versão e talvez, já estou conversando com o editor, uma possibilidade também de online. Né? Porque você tem outras obras online, né? Tenho outras, mas que não são ficcionais, são de crítica literária. Aí também com diversos colegas, tanto do grupo do Gótico como em outras universidades. A gente tem trabalhado bastante. Professor, e os projetos culturais dentro da universidade? O que tem? Bom, eu sempre digo que sou suspeita, né, porque eu considero a UFTM minha casa. Agora no ano de 2022 eu completo 15 anos, né, de UFTM, da cidade de Uberaba, quando eu retornei para cá, porque eu passei boa parte da infância aqui, depois voltei para Ribeirão Preto, né, e agora retornei. E a universidade tem trabalhado, né, mesmo nesse momento de pandemia, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária tem feito projetos incríveis, tanto no sentido administrativo, aí são projetos, Evacira, que não aparecem tanto em termos da comunicação com a sociedade, porque tem a ver com o nosso trabalho interno, né? De facilitação de fluxos, dos nossos atos administrativos, de uma maior aproximação da Proeste, né, a nossa Pró-Reitoria de Extensão, dos professores, dos técnicos administrativos, mas numa outra ponta, nós temos uma atuação muito firme com a sociedade, né? Então, festivais culturais, música, clube de leitura, concurso, o projeto do Geoparque, né, que você já teve a oportunidade. E, aliás, nós agradecemos muito, né, a parceria de divulgar aqui no seu programa também. Então, são tantas coisas justamente
procurando cada vez mais para que a universidade tenha suas portas abertas, né? Porque nós precisamos estar com a comunidade. Então, cultura. Todas essas coisas estão dentro do Extensão em Ação? Estão. Um dos nossos projetos, que é um dos projetos mais queridos, é a Extensão em Ação, que visa, né, depois que nós tivermos uma situação mais confortável em relação à pandemia, levar a cultura, né, para todo o entorno de Uberaba, para outras cidades. Aí nós já temos, com o apoio do nosso reitor, o professor Luiz Fernando, e da professora Darlene, que atua com ele na vice-reitoria, nós conseguimos um veículo, né, e nossa intenção é pegar todo esse material, seja acadêmico, seja de um cunho mais popular, ou seja das receitas de Peirópolis, tudo, e começar a viajar, né, ao redor aí do Triângulo Mineiro, o estado todo, levando essas ações. Cinema, escrita criativa, roda de conversa, roda de leitura, música, tudo que possa trazer essa questão da sensibilidade do homem frente às artes, né, e sempre pensando na construção de uma sociedade melhor. Professora, e como que a pandemia impactou esses projetos de vocês? Claro, nós ainda estamos na pandemia, mas podendo respirar um pouquinho melhor, né? Sim, no primeiro momento, eu acho que foi aquele susto, né, no finalzinho do mês de março. Agora eu estou até um pouco confusa, foi 2020, né? Isso, 2020. Aí foi aquele cenário de caos, que ficamos congelados em casa sem saber muito, né, o que iríamos fazer, mas aí muito rapidamente, né, o nosso reitor, o professor Luiz Fernando, ele já chamou, né, todo o seu corpo de pró-reitores e já falou, gente, vamos pensar e vamos trabalhar. E veio esse momento da questão online, né? Foi muito difícil a gente achar o tom, né, desse tipo de trabalho, mas começamos aí com um pouquinho ainda de insegurança, sem saber muito como que a gente ia conseguir organizar esse trabalho virtual todo, mas aí a hora que nós começamos, então assim, retomamos as aulas, né, dos cursos de graduação, pós-graduação, os cursos de extensão, projeto, programa, liga, e não paramos até hoje. Estamos trabalhando infinitamente muito mais do que antes da pandemia, né? Um trabalho muito articulado, um trabalho muito sério, que tem se revelado muito prazeroso e dando frutos muito positivos, né? Então, assim, nós estamos muito felizes, né? Mas sempre pode ser feito, né? Mas eu fico muito feliz do que nós conseguimos fazer, né, mediante a experiência que a gente tinha com esse mundo online, com esse mundo da pandemia, que foi, né, para muitos de nós a primeira experiência de um contexto histórico tão caótico, né? Mas nós estamos bem e queremos continuar investindo nessas ações, né? Sejam culturais, sejam de ensino, pesquisa, extensão, em todas as áreas. Você é professora de qual curso? Quais disciplinas? Né? Eu trabalho no curso de letras, no departamento de estudos literários, né? Sou docente da área de literaturas de língua inglesa e também atualmente trabalho com a disciplina de prática de ensino de literatura, que pode movimentar muitos desses projetos, inclusive extensão em ação, e é um trabalho muito prazeroso, né? Porque eu lido com a literatura nas suas mais diversas perspectivas, né? Teórica, crítica, do diálogo, do bate-papo, da interação com a sociedade, com a realidade que nós temos na cidade de Uberaba. Então, tem sido muito gratificante, mas é um trabalho árduo. O Geoparque é um desses trabalhos, né? Gratificante, árduo, mas um projeto bonito. Ele é assim, ele é incrível. Eu acho até que me faltariam palavras para descrever o potencial do projeto, né, e a beleza que ele traz, essa questão holística, essa questão humana, né, de revitalização da cidade, da nossa história, da nossa cultura, de empreender, por exemplo, a história de Peirópolis, né, das cozinheiras, das bordadeiras,
de todo aquele pessoal que às vezes fica meio escondidinho ali, que você visita, né? No caso, assim, Peirópolis, e vê aquele pessoal tímido, e a gente agora está procurando trazer tudo isso, né? Com livros literários, jogos, os livros de receita, e um projeto que nós temos muito carinho e que o professor Fabrício tem incentivado muito, que é o nosso Museu de Pessoas. Então, o Museu da História das Pessoas, que também vai fazer parte do Geoparque. E o Geoparque é um projeto imenso, né? Eu falei aqui de uma pequena parte dele, mas é algo em contexto internacional e mundial, né? Então, é um projeto lindíssimo, do ponto de vista humano e do ponto de vista técnico, né? Muito bacana. Nós encerramos, a gente fica por aqui. Muito obrigada, gratidão, viu, professora Luciana, por estar aqui conosco no programa Movimento, para a gente socializar todas essas ações que são desenvolvidas em Uberaba, para as pessoas de Uberaba e para toda a coletividade, né, do entorno. Tá, o agradecimento também, gratidão é minha, em meu nome, em nome da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e da nossa Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Muito obrigada pela oportunidade e espaço. Entrevistei a professora e escritora doutora Luciana Colucci, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Continue aqui com a nossa programação na TV Câmara e esse programa também você depois pode assistir no canal do YouTube. Muito obrigada por sua companhia. Até breve.